Oi pessoal, meu nome é Vitor Miguel e sejam bem-vindos no meu primeiro vídeo aqui no YouTube de uma série em que eu vou entrevistar várias pessoas com profissões que quem sabe você ou até mesmo eu possamos querer seguir quando crescermos. Estou aqui com Ademar, que é gerente de um banco, o qual eu não posso falar o nome. Ademar, como você chegou nessa profissão de gerente? Como é que foi a caminhada? Sofreu muito? Então, Vitor, meu nome é Ademar, né? Eu estou trabalhando numa instituição financeira vai fazer 19 anos. E foi uma trajetória assim que começou pouco antes da tua idade, né? Você tem 13 anos? Isso. Então, quando eu tinha 8 anos de idade, eu vinha vindo com meu pai e nós passamos na frente de uma casa onde uma pessoa trabalhava num banco. E aí meu pai comentando sobre isso, ali nasceu o desejo de um dia eu saber mais sobre profissão. Naquela época não tinha YouTube, né? Não tinha tantos meios de comunicação como tem hoje. E ali, a partir daquele momento, começou a despertar em mim o desejo de saber sobre especificamente a área bancária. E a partir dali eu comecei a buscar mais informações para poder saber o que era necessário e o que a função de um gerente de bancos exercia. Bem, primeiramente, 16 anos? Nossa, tipo, 16 anos de que o senhor está trabalhando no banco? Não, eu trabalho há 19. Nossa! Não é tanto tempo assim. Quando você fala sobre tempo, Vitor, você ainda é jovem. Eu tenho 13 anos, eu acho que 13 isso anos. daí pra mim é muito É bastante, tempo. né? Mas na verdade não, assim. E uma das coisas que você vai aprender com o decorrer do tempo é que as profissões, na verdade, elas são um dom de Deus. Que você vai, na verdade, receber isso como uma habilidade. O que é um dom? Um dom é um talento, é uma habilidade que você tem. Como tem algumas pessoas que são jogadores de futebol. Sim. Hoje quem é o craque do momento é o Neymar, o Messi e assim por diante. Cristiano Ronaldo. São pessoas que têm habilidades extraordinárias para fazer uma determinada coisa. Mas na verdade eles gostam muito de fazer aquilo. Ele já nasceu com aquela aptidão e ele desenvolveu aquilo. Isso é o que vai acontecer com você. Então a profissão, na verdade, é uma coisa que está intrínseco dentro de você e que em um dado momento ele vai aflorar. Acho muito legal essa tua iniciativa que você tem de fazer esse canal no YouTube para você ouvir sobre as profissões. Mas na verdade, eu acredito, é uma concepção minha, que ela nasce com o tempo que vai te mostrar isso. Claro que daí aqui no canal, que você está criando esse canal no YouTube, que vai talvez milhões de pessoas que vão assistir, eles vão ouvir sobre algumas coisas. E talvez a tua profissão que você está pensando, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha, mas talvez você se torne um repórter, você se torne um jornalista, você goste de entrevistar, porque agora você está me ouvindo. Você vai mais ouvir do que falar, porque você vai lançar uma pergunta e as pessoas vão ouvir. Então, a profissão, na verdade, eu acredito que é uma coisa que, como eu falei anteriormente, está intrínseco, está dentro de você e em um dado momento ela vai aflorar. E aí o que você precisa fazer? Como você recebeu aquela aptidão para fazer alguma coisa, o que vai acontecer contigo? Em um dado momento você vai ter essa oportunidade. E aí essa preparação que você vai precisar fazer, isso que eu acho interessante, que daí vale a pena a gente ir dialogando para mim falar alguma coisa que se for interessante para você que está aí do outro lado, assistindo, ou então você que ouviu essa entrevista, essa conversa que a gente está tendo, te acrescentar em alguma coisa, beleza, já valeu o tempinho que a gente está tendo junto. Certo. Então, como que o senhor chegou para ser gerente? Então, como eu falei para você, muito tempo atrás, quando eu tinha 8, 9 anos de idade, eu já começou a nascer o desejo de conhecer mais sobre a área bancária. Talvez hoje você tenha algum desejo de ser talvez um youtuber ou talvez um jornalista, alguma coisa, e você vai buscando informação. Aí eu comecei a buscar algumas informações lá atrás do que precisava para atuar na área bancária. E aí o tempo foi passando e com o passar do tempo eu descobri que para um profissional da área bancária ele precisa ser o que a educação chama, ou então o que o sistema educacional chama, de que você precisa cursar um nível superior na área de exatas.
e não na área de humanas. O que é exata e o que é humanas? Era isso que eu iria perguntar. Exatas é mais para cálculos. Sim. Você precisa ter esse conhecimento. Então, para você trabalhar na área bancária, você precisa ter um curso de economia, administração ou contábeis. Um desses 3 cursos você precisa ter. Certo. Então, você precisa cursar primeiro o primeiro grau, você precisa fazer o segundo grau, você precisa ir para uma faculdade. E qual a faculdade que você precisa ir? Isso. Você precisa fazer ou contábeis, ou administração, ou economia. E qual que você sugere entre essas 3? Busquei informação sobre isso. Aí eu gostei bastante sobre economia. Aí eu fui fazer economia. Fui cursar economia lá em Joinville, onde eu conheci o teu pai, que é meu amigo, Eliezer. Eu conheci ele lá em Joinville, o teu avô também. Então fiz faculdade de economia em Joinville, na Univille. Uma ótima faculdade. E aí, a partir daquele momento, eu não trabalhava no banco. Eu trabalhava em outra área totalmente diferente. Então, eu precisava trabalhar para poder pagar os custos meus e também para pagar essa faculdade que eu queria. Então, eu não trabalhava na área, mas fui buscar informação do o que necessitava de requisitos para você entrar naquela área. Entendeu? Então aí eu fiz faculdade de economia. Quando eu estava na faculdade de economia, surgiu uma oportunidade que é a primeira porta que você entra num banco, é um estágio. Você precisa procurar um estágio. E aí eu comecei estagiei no Banco Santander, daí depois trabalhei mais um tempo lá e saí e fui para um outro banco, que foi o Unibanco, e hoje eu trabalho no Banco Itaú. Nossa, que legal. Mas uma dúvida que eu tenho, como, tipo, alguém da minha idade, tipo, como ser um gerente algum dia? Então tá, falar sobre a profissão em si, se você tem aquela aptidão. Primeira coisa, você precisa ter uma faculdade, como eu falei anteriormente. Como que você vai fazer isso? Você precisa caprichar muito no seu ensino de base. Na minha época tinha que fazer o curso pré-vestibular, hoje não precisa fazer pré-vestibular e o vestibular. Hoje basta você fazer a prova do Enem, então você precisa fazer essa prova do Enem para conseguir uma pontuação. E com aquela pontuação tem faculdade que ela te fornece, ela te dá bônus, te dá desconto para você cursar um nível superior. Então você precisa... Questão de conhecimentos, você precisa fazer o primeiro grau, o segundo grau e aí galgar um passo para você fazer uma faculdade. Então você precisa ter um nível superior para poder entrar. Você não precisa ter ele concluído. Você basta ter ele que você já tem uma oportunidade de estágio. Então, tipo, é só tipo, ir lá, fazer, caprichar bem nas notas e que você pode conseguir. Quando você tiver essa oportunidade, você vai entrar. Como que você vai entrar num banco? Você precisa entrar no site dos bancos, geralmente eles têm isso. Construa sua carreira conosco. Você manda um currículo para lá. E aí, quais são as oportunidades? As oportunidades, a primeira oportunidade que você vai ter é um estágio. Você vai fazer um estágio. Até o estágio ele vai servir, também os bancos hoje contratam um jovem aprendiz. O jovem aprendiz, o que ele vai fazer? Ele vai entrar para ele ver. O jovem aprendiz, o próprio nome já diz, ele é um jovem aprendiz que vai aprender todas as áreas ali para ver se ele tem aptidão para estar trabalhando naquele determinado ofício. Porque às vezes você pode achar, Vitor, que é legal passar lá na frente, ver alguém sentado numa mesa, na frente de um computador, fazendo alguma coisa, você acha legal. Mas quando você está lá dentro, aí que você vai ver os pormenores, e aí é que entra aquilo que eu falei anteriormente, daquilo que está dentro de você, a aptidão. Do que você gosta de fazer. Do que você gosta de fazer. Porque muito mais do que você ter uma profissão, é fazer o que você gosta. Não adianta você querer fazer alguma coisa se você não gosta. Isso, se você não gosta, aquilo não flui. Isso vai fluir. Claro que hoje você tem 13 anos, então com o passar do tempo, ou a galera que está assistindo aí, não sei se vai assistir gente de 13, 14, 15, 16 anos, a galera vai estar assistindo, as coisas não são prontas, elas vão acontecendo com o decorrer do tempo. Como que você vai saber aquilo que você gosta? Fazendo. Entendi. Fazendo. Você vai fazer a determinada atividade e aí você vai sentir prazer naquilo que você está fazendo. Quando a gente começou a conversar, você perguntou quanto tempo eu estou lá. Eu falei para você que eu estou 19 anos, vai fazer 19 anos. Para mim foram como se poucos dias.
porque para mim não é um trabalho, não é uma coisa onerosa para mim fazer. Claro que eu canso, porque eu sou humano, todo mundo é humano, todo mundo cansa, mas para mim não é pesado estar lá trabalhando todos os dias. Para mim é uma coisa prazerosa porque eu gosto de fazer aquilo. Então, muito mais interessante você saber sobre as profissões é saber a tua aptidão. Aquilo que vai estar dentro de você, aquilo que você vai gostar de fazer. Aí aquilo que você gostar de fazer, você vai... Um dia eu comentei uma coisa com uma pessoa que eu falei assim, eu venho trabalhar aqui, eu me divirto trabalhando aqui, que pode parecer, como é que você vai se divertir? Num banco. Isso. Num banco. Geralmente você tem a ideia da diversão, uma piada, alguma coisa divertida, Sim. ou um esporte. Na verdade, eu me divirto trabalhando, adoro o que eu faço, e aí tem uma coisa que, tomara que os meus chefes não estejam vendo esse vídeo, eles me pagam para fazer isso. Então isso que você vai... A profissão, na verdade, é uma aptidão. Como que você vai descobrir? Fazendo. E quando que isso vai acontecer? No decorrer da tua trajetória. O que você precisa fazer? Ser um bom filho, tirar boas notas, obedecer teu pai e tua mãe, e aí, com o passar do tempo, as coisas vão começando a fluir para você. Encaminhar. Encaminhar para você. Me desculpe a ignorância, mas o que um gerente faz dentro do banco? O que ele... Ah, legal. Então, ofício, né? Então, o ofício. O que um profissional da área bancária faz? Ele precisa ter a faculdade para poder te dar condições de você exercer algum tipo de função. Aí o que acontece? O que ele faz? Ele atende pessoas que vão até o banco para demandar um determinado tipo de serviço. A gente costuma dizer que você atende clientes credores, que são pessoas que têm recursos e precisam fazer investimentos. Ou seja, tem o cliente credor, aquele que leva o dinheiro para o banco para guardar, e tem aquele que toma, que nós chamamos de tomador, aquele que necessita de um empréstimo. Sim. Então você atende aquele cliente que é para aplicar, você coloca lá o portfólio de produtos, que seriam vários tipos de produtos para ele fazer o investimento, como poupança, CDB, previdência, fundos e assim por diante. Tem uma pergunta, desculpa te interromper, mas com que idade pode-se começar a investir? Eu já volto ali no investimento. Certo. Então, e aí tem aqueles clientes que são tomadores, aquele que pega o empréstimo para pagar uma conta, para fazer um investimento, para fazer alguma coisa assim. Para você fazer um investimento, qualquer idade você pode investir. Você não precisa necessariamente investir em produtos de investimentos que são comuns hoje, o corriqueiro. Quando se fala em investimento, a maioria das pessoas olha em poupança. Mas essa galerinha aí que está vindo como você, ele já não quer mais poupança. Hoje tem N tipos de corretora de valores onde que você investe. A partir de R$1 você já consegue investir. Então, para abrir uma conta num banco, você tem que ter 18 anos. Entendi. Se você não tiver 18 anos, teu pai e tua mãe têm que assinar, para que ir autorizando você abrir uma conta num banco. Para abrir uma conta numa corretora, a mesma coisa. Então existe o banco, existe corretora. Olha como já está começando a ficar mais complexo. E era uma coisa bem simples, que era os credores, gente com dinheiro, ia até o banco e aplicavam. Tomadores, pessoas sem dinheiro, iam lá e tomavam. Mas aí existe uma gama de produtos que o banco oferece. Além desses dois tipos de função ou de exercício, ou então, melhor dizendo, de serviços que o banco oferece, ele também tem N produtos que você vende. Os bancos também vendem seguro, previdência, consórcio, capitalização e assim por diante. Esses produtos estão na prateleira, que nós chamamos, do dia a dia em que você pode estar acessando. Então, mas para eu fazer uma faculdade, eu preciso de dinheiro. Como é que o meu pai pode investir para conseguir esse dinheiro? Qual seria a melhor forma para eu conseguir um dinheiro para fazer uma boa faculdade? Então, assim, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: o dinheiro não vai ser um empecilho para você. Certo. O que está fundamental mesmo, o que vai fazer a diferença, é você querer. Porque você é senhor do seu destino.
Se você quiser realmente fazer uma faculdade e você não tiver condições, como eu na minha época não tinha condições de fazer minha faculdade, existe um artigo do governo de Santa Catarina, a gente está no Paraná aqui, porque estamos fazendo a entrevista aqui em Rio Negro, Certo. mas em Santa Catarina tem um artigo chamado artigo 170, que eu fiz praticamente 100% da minha faculdade, com 70% quem pagava era o governo. Entendeu? Então hoje existem várias formas que você tem para você ingressar numa universidade e você ter um subsídio do governo, basta você ir atrás. Então eu usei o subsídio do artigo 170, que eu acredito que deve estar ativo ainda. Mas existe o FIES, que você faz o financiamento da tua faculdade e aí no final dela você começa a pagar. Entendeu? Então você faz toda a tua faculdade, você não paga, Sim. e lá no final, quando você conclui, o governo te cobra a tua faculdade, com juros baixíssimos. Quando você começar a trabalhar. Quando você começar a trabalhar, ou seja, você pode já estar trabalhando quando você estiver cursando o teu nível superior. Certo. Só que daí, quando você estiver trabalhando, enquanto você estiver cursando e trabalhando, o governo não te cobra a tua faculdade. Você financiou ele pelo FIES. Agora, quando você concluiu o curso, você vai lá e começa a pagar a tua faculdade. Então, já te dei duas formas de você fazer a tua faculdade. Certo. Investimentos. Se o teu papai, ou tua mamãe, ou alguém queiram te ajudar com um curso superior, ou seja, depositar um valor, existem várias formas que você tem de você pegar e fazer o investimento. Qual que seria o mais básico? O mais básico é, como eu falei anteriormente, poupança. É o mais conhecido de todos e a poupança existe desde Dom Pedro I, quando ele veio para o Brasil para cá. Ah, quando ele veio para cá. Com a família, ele já instituiu o Banco do Brasil e já instituiu a poupança. Então, a poupança, na verdade, ela foi instituída para que os escravos juntassem dinheiro e esse dinheiro eles comprassem a sua liberdade. Carta de alforria, no caso. É uma carta de alforria, era um dinheiro que eles guardavam. Então, a poupança, ela rende baixíssimo, mas vamos dizer assim, o mais conhecido, o mais simples e o que rende menos. Aí, partindo de poupança, existem fundos de investimentos que você pode aplicar. Existem também CDBs, existem previdência privada que você pode investir. E tem também previdência, a primeira previdência, que a gente chama ele de first, que seria a primeira previdência. Você aplica esse determinado valor e você retira lá quando você tiver 18 anos. Você pode estar utilizando esse dinheiro para a faculdade. Então hoje o que você precisaria fazer para ter dinheiro para fazer uma faculdade? Certo. Primeiro saber aquilo que você vai querer fazer. Entendi. Entendeu? Ah, mas como que você vai descobrir isso? Fazendo, pensando nisso. Acho muito legal essa tua iniciativa de me chamar aqui para a gente conversar sobre profissões. Talvez aqui está nascendo a tua profissão. Amanhã ou depois, quem sabe eu te vejo num canal de YouTube aí bombando, ou então te vejo num canal de televisão você entrevistando, porque você gostou de me ouvir. Pode ver que você fez 2 ou 3 perguntas e quem está falando mais é você. Sou eu. Entendeu? Então assim, investimento. Não precisa se preocupar muito com isso. Mas se você quiser se preocupar com isso, comece com aquilo que você tem. Se for um pouco ou se for bastante, entendeu? Sim. A maneira como que você vai conquistar ele vai depender de você, da tua vontade. Então tudo depende de mim. Tipo, ser pobre ou ser rico... Tipo, é claro que os ricos têm mais, tipo, vantagens e tal. Mas o pobre, tipo, se ele estudar, se ele se dedicar, ele consegue fazer qualquer coisa. Tudo é possível que crer. Tudo é possível que crer. E vai depender da habilidade que você tem. Claro, eu quero ser um jogador de futebol, mas eu não sei jogar futebol. Daí... Acho legal, a profissão é boa, tem bastante condições financeiras, mas em contrapartida eu não tenho aptidão. Mas eu tenho aptidão para fazer uma outra coisa. Eu sou um músico, um exímio músico. Olha que coisa mais linda. Você pode fazer uma faculdade de música. Entendeu? Ou então você pode ser um músico para prestar o teu serviço para outros músicos e assim por diante. Então tem vários tipos de profissão que você pode estar fazendo. A minha, de gerente de banco, adoro fazer isso. Entendeu? Me divirto fazendo isso. Adoro trabalhar com isso e
e tenho alegria no meu coração de estar fazendo aquilo que gosto. Certo. Agora eu tenho uma pergunta. O senhor trabalha no banco, né? Tipo, eu já vi várias notícias assim, banco tal foi assaltado. Isso já aconteceu com o senhor alguma vez? Ou quase aconteceu? Teve uma vez em Joinville que eu trabalhava lá, que uma pessoa que estava entrando na agência, ele foi uma tentativa de assalto. Só aquela vez, e ele conseguiu passar pela porta giratória e nada aconteceu. E a profissão de bancário, já aproveitando aqui o ensejo que você falou, é uma profissão que cada vez mais ele está diminuindo a parte operacional. Tudo que for a parte operacional, que é função repetitiva, cada vez mais ela vai diminuindo porque as máquinas vão substituindo. As máquinas hoje estão substituindo muitos trabalhos que hoje são manuais, estão sendo substituídos por máquinas. Sim. Então você precisa se inteirar cada vez mais na tecnologia. Você precisa cada vez mais estar inteirado em tecnologia. Ok, certo, entendido. Mas, sinceramente, a pergunta que eu tô me fazendo desde que comecei o vídeo, e acho que alguns ali, a pergunta que não quer, tipo, calar: quanto é que o gerente de banco ganha? Boa pergunta. Assim, não ganha muito, mas também não ganha pouco. Existem várias profissões que pagam muito mais. Sim. Mas você, num estágio que você entra na área bancária, você já entra com uma remuneração quase que acima do mercado, que o mercado está pagando. Mas ele chega talvez 10, um cargo mais eletivo, talvez 10, 15 salários mínimos por mês, talvez menos, depende da função, depende do tempo que você está trabalhando ali e depende daquilo que você está fazendo. Então, a remuneração, você vai ver, Vitor, que com o passar do tempo, ela não vai ser tão importante. Um dia, eu estava atendendo um cliente lá no banco. Esse cliente lá no banco, ele é formado em engenharia agrônoma. Ele é um engenheiro agrônomo e ele virou cabeleireiro. Ele deixou o trabalho de ser engenheiro agrônomo para trabalhar como cabeleireiro. Vai aí já uma dica para a próxima entrevista tua, entendeu? O que leva alguém que era engenheiro e cursar uma faculdade de engenharia, de ser um engenheiro agrônomo e se tornar um cabeleireiro? Entendeu? Porque ele gosta daquilo que ele faz. Então eu volto no início da nossa conversa. O que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer é o que vai definir. Daí quanto você ganha, claro que seria maravilhoso se ganhasse muito mais. E às vezes as profissões elas são injustas. Um professor, um exemplo, tá aí uma dica também. Anos e anos. E ganha pouco, ele é pouco remunerado, entendeu? Então assim, às vezes ele é meio injusto a questão da remuneração. Mas o prazer que te dá quando você faz aquilo que você gosta, não tem preço. Porque se dependesse de mim, tipo, acho que eu não seria professor. Tipo, tanto que tem que estudar, se dedicar e, tipo, né? Mas aí tá a aptidão, quando você gosta de fazer e você vai... você na escola mesmo, tem pessoas que quando você está estudando, ele já tá... ali já tá aflorando dele a aptidão para ele ser professor. Ele começa a te ensinar, ele vai vendo que as pessoas vão gostando daquilo, então automaticamente ele vai desenvolvendo aquilo como uma coisa naturalmente. Então, Ademar, muito obrigado por ter aceitado meu convite de vir aqui participar do canal e obrigado por esclarecer minhas dúvidas. E você que está assistindo, acho que muitas dúvidas devem ter sido esclarecidas. Muito obrigado por ter comparecido. Espero que venha mais vezes. Legal, eu que agradeço, Vitor. Espero que eu tenha ajudado. Espero que o teu canal bombe aí, entendeu? Que muita gente venha assistir o teu canal no YouTube. E que você lá na frente, hoje tu tem 13, o tempo vai passar muito rápido. E talvez esse vídeo aí vai ficar perdido ou não. Mas que você volte ele, que talvez você comece a aflorar em você aquilo que você gosta. Certo. E antes de finalizarmos o vídeo, então, ajudinha pra faculdade, tio? Vamos contribuir, né?